Olá pessoal, boa noite, professor Diego falando. Inicialmente eu peço desculpas pelo inconveniente, a live caiu, eu não consegui reiniciar, tentei de tudo para estar ao vivo com vocês, mas não foi possível. Enfim, a ideia é que a gente não perca nenhum conteúdo, por isso eu estou me empenhando para isso. Então, desde já, de início, vamos retomar a atividade, vamos retomar a matéria. Então, o que é importante a gente destacar? O que é relevante a gente destacar? A gente está trabalhando na unidade de aprendizado número 4, a unidade de aprendizagem 4. E aí, essa unidade ela aborda a questão da intervenção de terceiros. Então tem duas figuras lá, os dois protagonistas da ação judicial, o autor e o réu, só que para além deles tem outras figuras. No caso específico da intervenção de terceiros, são terceiros que acabam intervindo de forma basicamente voluntária, ou seja, quando ela pede o ingresso, ou basicamente de forma forçada, de forma coercitiva, de forma cogente, quando ela é convocada, quando ela é instada, quando ela é provocada a participar daquele processo. Aí nós vimos a questão bastante da assistência, a gente trabalhou bastante a questão da assistência. Para além da assistência, o que é importante a gente destacar? A figura do amicus curiae. E aí quando a gente trabalha a figura do amicus curiae, é muito importante a gente fazer ali uma distinção do perito judicial. Vários alunos trouxeram essa dúvida, que é bastante pertinente. Falou, professor, o amicus curiae e o perito judicial são a mesma figura? O que eu posso dizer para vocês é que não. A pergunta é relevante porque tanto o amicus curiae como o perito judicial são dois ali experts que basicamente traz esclarecimentos técnicos ao juiz. Só que a atuação do amicus curiae ela é muito mais ampla. Aí é a primeira grande diferença entre o amicus curiae e o perito judicial. O perito judicial ele vai ficar preso, ele vai ficar adstrito à prova. Então o perito ele trabalha na prova pericial. Então tem ali uma questão de cunho técnico que escapa do conhecimento específico do juiz. Aí ou as partes pedem ali a formulação daquela prova pericial, ou o próprio juiz pode pedir para que seja formulado, para que seja feito, realizado a prova pericial. Então o perito judicial ele vai ficar preso à produção daquela prova específica, ponto. O trabalho dele ali se encerra ali. Ele gera um laudo pericial, ele responde os quesitos das partes, ok, se encerra ali. Por sua vez, a atuação do amicus curiae é uma atuação mais ampla, é uma atuação mais profunda. Por que uma atuação mais ampla e por que uma atuação mais profunda, professor? Porque o amicus curiae, que o Cássio Scarpinella Bueno, que é quem melhor escreve, quem melhor trabalha o Instituto do Amicus Curiae, ele diz que a função do amicus curiae, ela por analogia, se equivale ao fiscal da lei. Então o amicus curiae vem ali do latim amigo da corte, então diferente do assistente, que é amigo da parte, o amicus curiae é amigo da corte, amigo do juiz. Ele pode ser convocado pelo juiz ou pelo tribunal, ou ele pode pedir o seu ingresso. E aí ele joga a luz sobre questões de cunho técnico. Então, por exemplo, a gente tem ali várias questões. Criptografia ponto a ponto, doação de sangue, transfusão de sangue pelos testemunhas de Jeová, que o Supremo Tribunal Federal vai julgar agora. O que mais que a gente pode falar? Aborto do feto anencéfalo. Enfim, são questões que escapam do conhecimento eminentemente jurídico. Aí a gente está lidando com ciências que são outras ciências, são ciências diversas da ciência jurídica. Uma ciência informacional, uma ciência biológica. E aí o amicus curiae ele atua na discussão de forma mais ampla que o perito judicial. O perito judicial está preso, adstrito àquela prova. O amicus curiae ele pode atuar, em primeiro grau, que foi uma novidade do 138 do Código de Processo Civil. No código anterior não tinha essa figura, ela foi positivada agora. Ela pode atuar em segundo grau de jurisdição, ou seja, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Pode atuar nos tribunais superiores, STJ, STF, enfim. Aí a atuação dele é bem mais ampla. Por quê? Ele pode produzir ali, basicamente, um memorial escrito. Ele pode fazer sustentação oral. Então ele joga a luz. Então qual é a diferença marcante, eu diria para vocês, entre o perito judicial e o amicus curiae? Perito judicial, embora ele também seja um expert, ele está ali preso, ele está ali adstrito à prova, ele fica jungido àquela prova.
preso àquela prova. O amicus curiae já tem uma atuação mais profunda. Ele é qualificado pela doutrina, principalmente pelo caso Carpinella Bueno, como fiscal da lei. Então, o amicus curiae ele não tem interesse direto na causa, ele tem interesse que a aplicação da lei seja correta, seja adequada. Isso faz com que o debate ele seja ampliado, então tem ali uma ampliação do acesso à justiça. O debate ele é pluralizado, então eu trago ali para aquele debate judicial figuras para além do autor e do réu. Eu trago ali um técnico ou alguns técnicos, porque pode ter ali vários amicus curiae. Quando a gente fala no plural, o nome técnico é amici curiae. E aí eu posso ter, por exemplo, amicus curiae com posições diferentes. Por exemplo, aborto anencefalo, eu posso ter entidades, pessoas físicas ou jurídicas, favorável ou contra o aborto anencefalo. Isso é interessante porque pluraliza o debate. Então é isso que eu tinha para falar para vocês inicialmente sobre o amicus curiae. Já retomando, na verdade, né, da aula anterior, que a gente trabalhou bastante na aula anterior. Eu achei importante resgatar essa questão do amicus curiae. Por quê? Porque, na verdade, surgiu essa dúvida específica entre o amicus curiae versus perito judicial. Tá bom? Agora a gente parte, pessoal, para outra figura da intervenção de terceiro. Uma figura chamada desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela encontra fundamento no Código de Processo Civil, que é o conteúdo da disciplina que a gente está trabalhando agora, mas especialmente a desconsideração da personalidade jurídica, ela encontra respaldo, ela encontra fundamento aonde? Ela encontra fundamento no Código Civil, o artigo 50 do Código Civil. Então anotem aí. A desconsideração da personalidade jurídica, ela tem fundamento no artigo 50 do Código Civil. E aí diz o seguinte, o artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fazer com que tenha uma intervenção ali. Tem ali uma desconsideração. Como que funciona a desconsideração da personalidade jurídica, pessoal? Ela é bem relevante e a gente vê isso, vejam só, a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode acontecer em qualquer fase do processo, mas ela especialmente acontece ali na fase de cumprimento da sentença, de execução da sentença. Ou seja, quando a parte ela vai efetivamente materializar o seu direito material. Eu tenho ali, por exemplo, uma indenização de 100 mil reais para receber. Então, transitou em julgado. Eu vou iniciar o cumprimento de sentença, eu vou buscar ali mecanismos para materializar aquele meu crédito. Meu direito material é o crédito, a indenização por dano moral, dano material, enfim, obrigação de fazer, de não fazer, seja qual for ali o bem da vida discutido em juízo. Só que em alguns casos, principalmente quando a pessoa jurídica ela é ré, ela é devedora de uma obrigação e ela está utilizando ali a pessoa jurídica para um desvio de personalidade, um desvio de finalidade, ou tem uma confusão patrimonial, ou seja, está tendo uma transferência ali, a pessoa jurídica transfere ali parte da sua renda, do seu capital para a pessoa física, ou vice-versa, isso está fazendo com que tenha ali uma fraude aparente. O que acontece? Eu posso quebrar a personalidade jurídica. O que é isso? O que significa a quebra da personalidade jurídica? É algo bem simples, é algo bem específico também, a quebra da personalidade jurídica. Vamos supor que eu, professor Diego, entrei com uma ação contra a Latam, companhia aérea Latam. Tive ali um prejuízo, ela tem que me pagar 100 mil reais. Aí, vamos supor que a situação da Latam piorou, ela tá ruim das pernas e tudo mais. E aí eu estou tentando executar e aí ela está começando um estado de insolvência, ou seja, ela está deixando de cumprir as suas obrigações. Não só isso, ela está fazendo com que tenha uma confusão patrimonial. É uma SA, aí ela está transferindo ali o seu capital para os sócios, para os acionistas. Aí eu estou tentando ali materializar o meu crédito e nada, não consigo materializar. Tento uma penhora online, né? Quando o juiz vai lá, invade a conta corrente, dá um clique, invade a conta corrente, tenta fazer uma penhora e nada. Todas as medidas que eu tento efetivamente são frustradas ali. Aí eu consigo verificar, contrato ali, sei lá, uma empresa, enfim, ou é fato público e notório, que
diante da insolvência, isso aconteceu com a Avianca, um caso típico é a Avianca, ela está ali tendo um desvio de finalidade, ela está fazendo uma confusão patrimonial. Então a empresa está quebrando, ela está transferindo ali o seu capital para a pessoa física. E aí o que acontece? Eu faço o que a doutrina fala de tirar o véu, arrancar o véu. Então aquela execução que era contra a pessoa jurídica, ela cai para a pessoa física. Tudo bem?